Fala aí, clã. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar a minha análise, críticas e também vou fazer uma review com spoilers sobre a história de Outlast. Então, só bora. Bom, primeiro de tudo, Outlast é um jogo indie de terror desenvolvido pela Red Barrels, tal empresa que tem feito bons jogos nos últimos anos e que também fez o Outlast 2, que por sinal também é um jogo incrível. Mas enfim, Outlast foi lançado em setembro de 2013 para PC e no ano seguinte, 2014, ele foi lançado para PS4. Já o gameplay de Outlast segue o padrão de vários jogos indies de terror, que é basicamente o jogador não ter armas e nenhuma maneira de se defender, e as suas únicas opções é correr e se esconder. E também um recurso muito importante que você pode estar usando no seu gameplay é a câmera de visão noturna que o seu personagem carrega com ele. Com ela você pode usar para filmar locais específicos e também liberar algumas notas que oferecem uma maior imersão dentro da história do game. Já os gráficos de Outlast são muito bons. Um exemplo que vale destacar é a composição dos cenários e também o modo de visão noturna. E já que na maior parte das vezes você é obrigado a passar por lugares escuros, então a câmera de visão noturna acaba sendo bem eficaz, além de que ela te ajuda a saber se tem inimigo por perto ou não. E agora passando para a parte de áudio do game, ele não deixa a desejar. Um bom exemplo para se destacar aqui é a trilha sonora que toca de fundo. Enquanto você está se escondendo ou algo do tipo, você consegue saber pela trilha sonora se tem alguma desgraça por perto de você querendo te matar ou não. E por último e mais importante, as críticas. O primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é a variedade de personagens que o jogo apresenta. Com o decorrer da história de Outlast, o game não te apresenta tantos personagens assim. Os personagens que ele mais dá foco é o protagonista e o antagonista que mais pede atenção o game inteiro, que no caso é um Brutamontes que tenta te matar o tempo todo, ele não te deixa quieto por nada nessa vida, e o protagonista no caso é o personagem que a gente controla. É claro que tem outros personagens dentro do jogo, só que eles não impactam tanto dentro do seu gameplay. E mais um ponto negativo que eu tenho para passar aqui é um bug que acontecia no áudio do game. Como eu disse anteriormente, a trilha sonora do game é muito boa, só que às vezes acontece um bug de, vamos supor, o inimigo já está longe de você e ela ainda tocar tentando fazer com que você acreditasse que ele estivesse perto, sendo que na verdade não estava. Bom, já que agora eu passei a análise e também passei a minha crítica sobre o jogo, eu vou fazer a review contando o enredo da história de Outlast. Então, assim, se você ainda não chegou a jogar o jogo e nem sabe nada da história, eu recomendo que você pelo menos ou jogue ou assista primeiro para você entender do que eu tô falando aqui. Mas, se você já assistiu ou já jogou o jogo, fica até o final, porque vale muito a pena. Então, sem mais demora, bora que bora. Seems the Arapaho Park services will be spraying for infestation of box elder bugs.
A história começa com o nosso personagem protagonista chamado Miles Upshur. Ele é um jornalista que recebeu um e-mail de um funcionário que trabalhava em um sanatório chamado Mount Massive. E nesse e-mail, o funcionário fazia denúncias de atividades ilegais que acontecia por lá. Lembrando vocês que o Mount Massive, no papel, é considerado uma corporação chamada Murkoff para fazer uma instituição de caridade, só que na verdade lá dentro do papel, não dizia que eles faziam experimentos ilegais com pessoas. Mas enfim, com tudo isso dito, Miles aceita investigar o local e ao chegar lá, ele se depara com alguns carros da SWAT. E como a porta da frente do sanatório não estava aberta, a gente é obrigado a entrar por lá, só que em um caminho alternativo. Então depois que Miles consegue entrar no sanatório por uma entrada alternativa, meu amigo, é aí que você descobre que foi uma desgraça você ter nascido e vivido até esse momento para jogar esse jogo. Conforme Miles vai andando pelo lugar, ele encontra alguns soldados da SWAT estraçalhados no chão, basicamente deletados da existência, porque não sobrou praticamente nada deles. E é aí que você percebe que não tem mais volta e não tem como sair dali. Conforme Miles vai andando pela sala, ele acaba encontrando um soldado empalado que acaba falando para ele que alguns variantes conseguiram sair do lugar. E variantes nada mais são que pessoas que acabaram sofrendo os experimentos legais, como eu havia falado, e que você tinha chance também de sair daquele lugar vivo. E é a partir daqui que o game começa. Bom, com tudo isso dito, agora é hora de eu passar a minha opinião final sobre o game. No começo do vídeo, eu passei todos os pontos positivos e negativos sobre o Outlast. E pra ser sincero, ele consegue cumprir muito bem a sua proposta, que é fazer você se cagar de medo enquanto tá jogando e também provocar um puta susto que você não tá esperando. E isso é o que muitos jogos de terror hoje em dia tentam fazer, só que não conseguem. Se você for parar para pesquisar alguns jogos bons de terror hoje em dia, você vai encontrar muita pouca opção. E o Outlast ele se encaixa nessas poucas opções, porque ele consegue ter a marca própria dele, entende? E quando eu falo a marca própria dele, é que ele te proporciona sustos que outros jogos de terror não te proporcionariam. Por exemplo, se você for parar para pegar um jogo de terror hoje em dia, a maior parte dos sustos que ele dá são tipo sustos clichês, que você vai já perceber que vai dar merda em um certo momento e você já vai estar preparado para o susto. Já o Outlast não, ele não te dá uma prévia de quando vai acontecer merda e quando não vai acontecer. E é por esse motivo que ele consegue se destacar entre os outros jogos de terror hoje em dia no mercado. Porque um tempo atrás, se você for parar para analisar até hoje, o gênero de jogos de terror hoje em dia, e até um tempo atrás também, como eu disse agora, ele quase morreu, porque simplesmente não estava tendo jogo bom, não estava sendo lançado jogos bons. Já o Outlast, ele veio para dar uma reerguida nesse gênero, né? Meio que dar uma revivida nele. E ele conseguiu fazer isso muito bem, porque se você for parar para analisar, a maior parte dos jogos de terror hoje em dia que são lançados da maneira que se joga o Outlast, que é basicamente você não ter nenhum tipo de arma para se defender e você tem algo padrão no seu personagem para você utilizar o jogo inteiro. Mas enfim, na minha opinião, Outlast não é o melhor jogo já lançado, pelo menos do gênero de terror ele não é. E assim, a nota que eu dou pra ele não é um 10, pelo fato dos bugs que eu falei nos pontos negativos, mas a nota dele é bem alta, eu dou um 9, pelo simples fato que ele é um bom exemplo para os jogos de terror hoje em dia.
e ele conseguiu reviver esse gênero. Então, ele é digno, pelo menos, de um 9.